Bom dia a todos. Vou registrar aqui que vou seguir a mesma linha do Léo. Eu vou fingir que eu tô lendo, vou olhar pra vocês. Eu falei, Léo, a Zoé respondeu. Vocês não têm dimensão, acho que ele não percebeu. A Milena ficou ali 10 minutos, 5 minutos, conclua com um negocinho. Eu simplesmente vou fazer assim, porque o debate vai ficar tão bom. E eu resisto, eu sou da linha da resistência. Então as normas não são muito fáceis de serem cumpridas aqui. Então já vou deixando claro, me solidarizo com o Léo com as colocações, já que ele começou a pontuar, vou tentar contribuir ainda um pouquinho mais. E também me solidarizo com a Neném, né, com a Zoé. Eu fiz a minha qualificação amamentando também meu filho, sei o que é isso, a minha sogra que teve que trazê-lo também. Depois a gente troca dicas do Piaget, outra bibliografia, né? Mas é um momento bastante rico e promissor, acho que de crescimento nosso, acho que vale a pena registrar também. E eu sigo, por incrível que pareça, na verdade a gente não teve contato anterior, assim, muito, né, exceto socialmente, mas eu achei muita afinidade e a minha fala não estaria aqui, ela estaria um pouco mais à frente, mas eu acredito que vai confluir muito, porque a utilização da perspectiva dos funcionamentos, para mim, também é uma reflexão existencial, como a Clara colocou inicialmente. Para além de uma definição acadêmica, é um aporte político, teórico, que é fundamental para a gente mesmo. Então, no caso da minha pesquisa, foi essencial, eu continuo acreditando, defendo para além de uma utilização meramente acadêmica, né? Então é um refletir contextualizado, inserido numa perspectiva, como você já colocou, latino-americana, de um eixo do sul, de uma mulher falando, não é? Com uma possibilidade de inserção numa discussão também da questão racial, da questão LGBTI que ela levanta. Então, para além de um patriarcado eurocêntrico, a gente tem outras perspectivas, outras leituras que possam enriquecer também as nossas abordagens. Então, acredito que a Milena, na verdade, no final, ela já sabia que quinta tarde não poderia, ela já calculou essa arrumação da programação e eu parabenizo a organização do evento por isso. Bom, E aí eu sigo também o que a Fabiana falou, se estamos sempre em movimento, em transformação. A minha apresentação que eu fiz ontem à noite, ela também já se transformou, com base no que a gente já discutiu aqui. Provavelmente o que eu pensei ontem, hoje já está até defasado, né? Porque eu vou incluir e resgatando um pouco do que a Clara falou no primeiro momento. Eu não entro na linha dos alunos da pós nesse início, eu já pego a Clara com os textos escritos, né? Então, as minhas aulas de ética, a minha aproximação com a filosofia e com a ética especificamente se deu, felizmente, com a Clara. E aí eu me debrucei nos textos iniciais, né? Então, é uma leitura bastante rica para mim e que me instiga. Aqui eu coloquei as mulheres, que foram o objeto, basicamente, da minha tese, mas hoje eu trabalho como consultora da ONU nas audiências de custódia, então o meu universo de atuação ele expande um pouco mais também para os homens, né? Então a aflição que eu tive, por exemplo, na semana passada, de ter um mesmo rapaz que estava ali, morador de rua. Ele estava pela terceira vez na audiência de custódia, ele já tinha passado esse ano, e voltando por um outro furto de uma bicicleta, e ele vai preso, e ele fala para o juiz assim, poxa, eu queria fazer um tratamento, porque eu tenho problema de drogas aí, né? E o juiz acaba prendendo, a resposta social que é dada para aquele rapaz foi a prisão, né? Então, como pensar isso numa perspectiva de justiça, assim, né? Que aporte eu tenho para criticar ou não isso? Porque o juiz, que aí, seguindo até o que a Fabiana colocou, né? Dos escoteiros que pensaram no rapaz de 10 anos, que falou, poxa, e seremos nós que faremos as leis para essas pessoas que a gente não sabe o que vivencia. E eu complemento, seremos nós também que decidiremos sobre essas pessoas que nós também não conseguimos e às vezes não queremos
entender o que elas passam, o que elas sentem, o porquê que aquele cidadão estava ali pela terceira vez por um crime patrimonial. O que está faltando nesse Estado, que será que se a gente precisa ou não de Estado, como até o próprio Leonardo colocou, que não consegue dar respostas efetivas para aquela pessoa. E a única resposta que é dada é uma resposta criminal, uma sanção baseada no medo, né? E que é o que também ontem eu estava pensando, a perspectiva me serve para me consolar diante da arbitrariedade da barbárie de ontem do ônibus, né? Que não é eficiente mesmo matar aquela pessoa que era a princípio eu não acompanhei, porque aí minha saúde mental também não me permite acompanhar tanta arbitrariedade, mas o pouco que eu ouvi dizer que também era um paciente de saúde mental, né? Então, a resposta social que é dada para essas pessoas é a morte. E é uma morte grosseira, né? É uma morte aterrorizante e comemorada com base no discurso do medo. Os outros, né, os meus vizinhos falam, não, estamos aqui comemorando, meu marido brigou, não, estamos comemorando porque não matou outras pessoas, né? Na verdade, estamos com medo de sermos, mas que droga é essa? Que sociedade é essa que a gente está vivendo? Realmente tem muita coisa errada e temos que tocar em algumas feridas, né? Então, a perspectiva dos funcionamentos, ela nos dá um pouco de gás para pensar que teorias de justiça são essas, porque o pouco que eu já li também do Rawls, do próprio Hobbes, dessa toda uma leitura contratualista, não dá respostas para os nossos anseios. E como que a perspectiva, ela surge de uma lógica inclusiva e é uma inclusão efetiva, não é? Que tem uma discussão aí de direitos sociais, que nos permite abranger um pouco mais. E fiquei até na dúvida se eu passaria para o grupo, mas agora eu já vou passar. O exemplo da Fabiana, não sei se vocês viram também, o Tribunal Regional do Trabalho aqui do Rio de Janeiro tem um projeto que os juízes, quando entram, eles passam um dia também fazendo atividades que eles não conheciam. Então, os juízes vão ser faxineiros, vão ser porteiros, vão ser garis, enfim, as mulheres telefonistas, enfim, se inserem em outras funções, né? Um pouco do que você falou do adolescente, do jovem entender o que é deficiência e como que o magistrado se insere também em outras funções que ele julga, mas que ele não sabe o que a pessoa passou, né? Eu acredito que seja um exercício que seria fundamental para todos nós aqui também, né? Tentar, às vezes eu vejo algumas cenas nas audiências e eu penso, nossa, se fosse diferente, se a gente parasse aqui e trocasse esse personagem de posição. Então o réu que está sentado ali assumir a posição do defensor, do promotor e o juiz ficasse, sabe? É um exercício que parece que as pessoas não conseguem fazer, né? E aí, quando a Clara começou a fala de hoje apontando para os deficientes, né, que eu também sinto ao falar, e aí eu logo peguei a canetinha para escrever, né, mesmo depois de um tempo, é sempre bom ouvir a Clara, né, sempre tem algo que acrescenta. E aí a Clara falou assim, tem os deficientes, então a gente pressupõe uma leitura a partir dos iguais, não é? Mas quando eu fui escrever, eu falei, deficiente, o oposto de deficiente não é necessariamente igual, né? Porque igual seria desigual. Eu pressuponho uma desigualdade. E a deficiência, ela é o oposto de eficiência, na verdade, né? E como que esses padrões que são estabelecidos, e aí vocês já colocaram isso aqui também hoje, como que os padrões são ditados por um grupo que tem benesses e que estabelecem essas regras, né? Então não é à toa que muitas vezes os padrões realmente se confundem com os patrões, não é? E por que isso? Não é? Por que estamos nesse modelo social assim? Então, agora que eu já falei, agora eu vou passar rapidamente pela apresentação. Como que isso vai se inserir no contexto das mulheres que estão presas, não é? Das mulheres privadas de liberdade, que estão inseridas aí no contexto de superencarceramento, que não é à toa, ele é estrutural, não é? E esse superencarceramento, que hoje me é negado por alguns profissionais de direito, que falam, não
bem assim, não estamos prendendo tanto, não temos tantos presos provisórios, nós somos só a terceira população mundial com presos, mas falar em superencarceramento não é tão adequado. Como que até alguns conceitos, alguns termos estão em disputa hoje em dia, né? E como que a ciência, tudo que a gente a princípio defende, está sendo questionado de uma maneira leviana, né? Então, temos que reiterar, sim, uma vergonha de viver num contexto de superencarceramento, de entender a segurança pública como uma solução para os problemas sociais e que muitas vezes não são. Então, quando a gente fala em prisão, infelizmente, prisão de mulheres, às vezes a solução é a construção de novas vagas, não é? Temos muitas pessoas para prisão, mas de mais vagas. Até quem tem uma leitura, uma abordagem mais crítica, pede mais vagas de prisões. E não é exatamente essa alternativa que a gente está propondo, né? A proposta é de mudar esse referencial inclusivo. Aqui eu não vou me adentrar muito nisso, aqui na verdade é uma parte de contextualização, mas eu quero já puxar o referencial da perspectiva dos funcionamentos. Só faço aqui um destaque para a questão do gênero, não é? Porque a perspectiva de funcionamento também nos permite isso, uma abordagem que não é só trazer a questão da mulher, mas pensarmos qual mulher que estamos falando, não é? Essa sobreposição de exclusões, de desigualdade. E aí no universo prisional a gente vê isso muito forte, muito claro, é a mulher pobre, é a mulher negra, é a mulher sem acesso à educação, não é? Então, por que está assim, né? Por que nós no dia a dia das audiências criminais não assistimos, não vivenciamos, não encontramos ali no nosso dia a dia uma população rica, elitizada, que definiu inclusive as leis, não é? Que produz as decisões? Por que quem está sentado do lado de cá, está julgando, geralmente esse grupo social não aparece do lado de cá como réu, né? Então, a proposta é uma construção de um aporte teórico múltiplo, crítico, analítico, porque não dá para se pensar em problemas complexos, né? Os fenômenos sociais, eles apontam para um viés da complexidade que uma abordagem disciplinar sozinha não dá conta, né? O direito sozinho não é capaz de responder a essas questões, então ele pressupõe aí uma necessidade de uma abordagem, de uma criminologia, de uma maneira criminologia crítica, que já é um pressuposto importante, mas associada aí a referenciais de saúde coletiva, da ética, dos direitos humanos, e esse foi mais ou menos o referencial que tentei construir na tese, utilizando a perspectiva dos funcionamentos no tocante à ética, né? Que é o que eu vou trabalhar aqui hoje, os outros campos não temos aqui muito enfoque daqui do seminário. Bom, no campo da ética é importante aqui reiterar que a questão criminal, a questão do controle social ou da exclusão, como foi colocado aqui, não é meramente uma questão de segurança, não é uma questão ética, é uma questão de saúde pública. É um problema que tem que ser trabalhado a partir de uma perspectiva que eu considero adequada da moral inclusiva, porque nos permite aí esse olhar empírico de escuta mesmo dos agentes que estão envolvidos, não é? Então, para vocês terem uma ideia, até nas audiências de custódia as pessoas não são ouvidas, né? As pessoas que estão sendo presas ali não são ouvidas. Então, ontem tinha um rapaz que pediu, não, mas eu quero falar, não, o senhor não fala, que quem fala é o seu defensor, fala pelo senhor, e o rapaz saiu chorando e dando, né, assim, não... E às vezes, até os atores que estão envolvidos de uma maneira garantidora de direitos também não conseguiram ouvir aquela pessoa. Então, como estamos aqui basicamente entre amigos, né, não tem tanto problema eu fugir do viés só das mulheres, mas eu vou dar um outro exemplo de um homem que era uma discussão de violência doméstica e o rapaz tinha sido feita a notícia de crime na delegacia porque supostamente tentou agredir a companheira e eles já viviam juntos há 8 anos e tal, e aí a defensora apresenta uma declaração da companheira dizendo que não queria representar contra ele, que foi um fato pontual, mas que não queria que ele ficasse preso, né? Porque o anterior tinha ido preso, tinha um antecedente criminal e tinha ido para a prisão. Então a companheira dele fez uma cartinha lá na porta e tal, entregou
E a juíza, então, concedeu a liberdade provisória, mas com a medida cautelar de afastamento do lar. Ele não podia se aproximar daquela esposa, não é? Da companheira dele. E a defensora falou, nossa, excelência, por favor, não decreta isso, porque se a esposa está ali do lado de fora pedindo para ele não ser preso, provavelmente eles vão se comunicar, eles vão falar, né? E a gente não sabe se eles vão ficar até o final do processo sem ter contato. Então, essa medida cautelar pode implicar num exercício de um outro crime. Vai que ele fale com a esposa, algo assim. Então vai ser um problema maior. E ficou aquela discussão na audiência, mas como que o direito pode interferir nesse âmbito da família até nesse momento que a mulher, se a mulher quiser ficar com ele, ela também não poderia, porque ele não pode chegar perto dela. E aí a juíza manteve firme e falou, não, eu vou decretar assim a cautelar de afastamento do lar, o senhor não pode se aproximar da sua esposa até acabar esse processo, que deve durar alguns anos, e a não ser que o senhor peça a reversão dessa medida no outro juiz, mas... E o senhor não pode, não, e o senhor não vai, mas pelo menos o senhor não vai preso. Mas o senhor vai para casa da sua mãe, da sua madrinha. Ele falou, não, eu não convivo com a minha mãe, então o senhor vai para casa da sua madrinha, vai para outra casa, mas não pode chegar perto dela. E decidido. E ficou assim. No final do processo, quando a pessoa já estava saindo, a defensora foi, entregou o papel e falou assim, olha, se o senhor quiser, então o senhor vai no outro juiz e pede para mudar essa medida. Ele falou, não, mas eu não quero mudar não, porque eu já briguei muito com ela, eu quero me separar dela mesmo. Eu não quero mais chegar perto dela, eu não quero que ela se aproxime de mim. E tá tudo assim. A defensora ficou sem saber o que fazer, porque na verdade uma briga enorme por algo que, se tivesse ouvido aquela parte, já teria resolvido, não é? É um tempo gasto de argumento que as pessoas, na verdade, às vezes até têm boas intenções, mas não conseguem, de fato, inserir aquela pessoa como sujeito, porque não considera como igual, não tem capacidade de voz ali, não tem poder de voz, de ingerência, nem sobre o seu próprio destino, sobre o que ele quer decidir, se ele quer ficar ou não com a pessoa, não é? Então, como que a gente precisa de aporte teórico para essas análises nossas empíricas, mas com viés includente e de escuta, de uma escutativa, que a Clara fala muito, né? De ouvir, valorizando aquela pessoa como um sujeito de direitos de fato, não um objeto do nosso próprio agir, do que nós achamos que seja conveniente para ele. A juíza acha uma coisa, o defensor acha outra, o promotor acha outra, mas ninguém perguntou o que ele mesmo acha, não é? Ou o que ela mesma acha. Então, por isso que é interessante essa investigação empírica com a reclusa, a exclusão, as formas de violência, e a garantia aqui, da perspectiva, cada sistema funcional como sujeito de direito com igual apreço, né, e não como objeto. Bom, aí a garantia de direitos básicos, isso já foi colocado aqui, a gente não tem como pressupor a auto-identificação do indivíduo numa comunidade moral se ele não tem as suas mínimas necessidades garantidas. É ilusória, uma falácia, gente, chega a ser uma coisa tão trivial, né? Como você exigir o respeito ou a auto-identificação daquela pessoa, um conjunto de regras morais, se ela não é respeitada minimamente, se ela não tem o mínimo de garantia de dignidade, não é? Então, não é essa forma da gente construir um modelo social. E isso daqui eu também acho que é muito interessante, é um dos textos da professora Maria Clara com o professor Carlos Dimas, que eles colocam exatamente que a discussão do injusto, ele não pode recair sobre o agente, né? Porque muitas das vezes, eu associo isso ao Zizek, não são escolhas de fato, né? Na verdade, aquela situação ela deve ser analisada, mas muitas das vezes os sujeitos não são capazes de fazer escolhas dentro das alternativas reais. Então, é como que falar, a pessoa escolheu estar ali pela terceira vez, né? Ela escolheu entrar com a droga lá no presídio e não consegue entender que aquilo está numa dinâmica muito maior. Então, quando você aponta para a responsabilização individual, a análise estrutural ela fica esvaziada, né? Então, eu acredito que não deva ser também só uma análise estrutural. Há uma responsabilização individual, mas ela pode ser conjugada, não é? Isso mesmo, Zé.
Bom, a saúde coletiva, ela se insere aqui um conceito de saúde multidimensional, né, envolvendo aí vários fatores, e aí a construção da interdisciplinaridade. Ela gostou, viu? Da transdisciplinaridade. Geralmente nossos filhos dão um passo além de nós, né? Então geralmente eles vão além. Então, essa percepção da saúde como um bem social, essencial à própria vida. E aí, como que muitas das vezes a assistência médica, a assistência social, ela acaba referendando desigualdades sociais também, né? Aqui eu estou colocando o referencial também da Maria do Carmo Leal. Quando a gente trabalha com maternidade nas prisões ou análise das maternidades, a gente vê que muitas das vezes a própria assistência médica acaba reproduzindo desigualdades sociais, né? Que é bastante triste. Mas tem vários dados já foram publicados, isso em um outro momento a gente pode aprofundar. E a ponto também, na verdade, o texto inicial que eu mandei, ele fala sobre violência institucional e a produção de desigualdade, né? Iniquidades em saúde, né? É um dos textos que está publicado, um dos capítulos que foi publicado nos livros lançados agora pela Maria Clara. E então é importante a gente apontar para essa ideia da violência institucional inserida numa violência estrutural mais ampla. Essas mulheres, elas passam o que a gente caracteriza como iniquidades em saúde, porque sofrem condutas que são desnecessárias, que são injustas e que são evitáveis. Muito do sofrimento que é produzido para essa população subalternizada, ele poderia ser evitado. Então, nessa perspectiva, fumei até mais um, Milena. Esse já foi. Já entrei nas conclusões, eu inteligentemente botei 5 slides como conclusão, mentira, brincadeira. Brincadeira, são só 2. Então aqui, eu acho que é muito interessante a gente trabalhar. Não, ela é o nosso, que seria de nós sem a Milena, né? Não controle social, ela não é nosso controle social, é nosso referencial organizativo, né? Então, algo assim. Eu acho que a grande dica é a gente conseguir trabalhar com a saúde e com a ética como conectores poderosos de sensibilização. Muitas das vezes a gente partir da saúde, partir da ética para a garantia de outros direitos é uma estratégia de luta interessantíssima, né? Principalmente no campo do direito. A gente já tem trabalhado há alguns anos nesse sentido e tem dado resultados. E então, nessa discussão das injustiças, especificamente no caso das mulheres, aqui, é claro, a gente sempre fala que é importante você fazer uma crítica garantista, mas sem perder uma lógica abolicionista do sistema penal. Então, a gente está discutindo a necessidade, por exemplo, de obstetras, de pediatras, para a inclusão dessas mulheres, ou medidas desencarceradoras, sem perder de vista uma crítica abolicionista, uma crítica de fim da prisão mesmo, que em que pese não seja possível, nesse contexto hoje capitalista, mas numa reformulação de um modelo social adequado, o próprio questionamento estrutural da prisão, né? Do porquê prender, porquê ter polícia, porquê reprimir, não é? Como que a gente questiona o modelo de uma maneira mais ampla. E a fundamentação moral na aplicação da norma jurídica, isso aqui eu já falei, não pressupõe escolhas lineares, não é? Porque senão oculta desvios estruturais, eu não sei nem se seriam exatamente desvios, né? E diante da inadequação dos modelos dos ambientes prisionais, a proposta seriam medidas de desencarceramento, né? Para evitar esse círculo vicioso. Como que a gente, de fato, precisa apostar em alternativas fora da prisão. E como que o referencial da perspectiva dos funcionamentos nos permite isso. Bom, o que a gente viu na pesquisa empírica é que há até uma sensibilização do judiciário com relação à gestação, são adotadas medidas de prisão domiciliar, por exemplo, liberdade provisória. Houve, inclusive, uma série de reformulações nas leis a partir de 2009 nesse sentido,
mas ainda se insere numa inclusão subordinada, que a gente chama de inclusão subordinada da mulher naquela coletividade. Então, em que pese a garantia da prisão domiciliar para as mulheres que tenham filhos, essa inclusão ela acaba no modelo pautado pelo judiciário, sendo um referencial que limita a própria atuação daquela mulher. Então, quase que aprende no outro modelo. Ela tem que ficar em casa para cuidar do filho ou da filha, ela não pode romper com isso. Então, a gente identifica, por exemplo, decisões em que a mulher ela sai em prisão domiciliar porque tem que cuidar de um filho que tem deficiência. Aí ela estudou, passou para o vestibular, e ela não pôde fazer a faculdade, porque o juiz disse, não, você saiu para cuidar do seu filho, você não saiu para estudar. Então, ela perdeu a vaga na universidade, né? Como que aqui você está incluindo efetivamente essa mulher na coletividade? Não. Há uma inclusão subordinada no modelo patriarcal de como que é ser boa mãe, estar enquadrada naquele perfil e que funções que ela vai poder desempenhar no meio social. Não há nenhum tipo de empoderamento para que ela possa dizer a que veio ou dizer quais caminhos ela efetivamente quer seguir, né? E aí você reitera, obviamente, exclusões e violências, né? Porque se você não permite que se amplie, que ela busque novos caminhos, você acaba mantendo esse ciclo vicioso, né? Então aí aqui na tese a gente também discutiu a própria prisão domiciliar, né? Como você prender e conceder prisão domiciliar de maneira restrita a situações de mulheres e homens em população de rua. Você dá, por exemplo, não posso aplicar prisão domiciliar porque a pessoa está na rua, né? Então limita isso como se fosse e aí acaba a prisão como sendo uma alternativa, ou então monitoração eletrônica, que aí se enquadra no que o Léo falou aqui das marcas impressas do estado de exceção, né? É muito triste hoje, muito triste mesmo. A gente ainda vê a monitoração eletrônica como grande solução para os problemas, e que não é também, né? Então, a gente passa no sinal, os garotos vendendo alguns com a monitoração eletrônica, né? Como que a monitoração eletrônica, ela que poderia, certamente o Estado, nessa perspectiva dos aprimoramentos, teria alternativas de controle muito mais discretas, não é? Você poderia colocar em outros modelos de chip menores e tal, mas não, você faz questão de colocar grande no pé, aquela tornozeleira eletrônica. No estado de Pernambuco, por exemplo, existem, se eu não me engano, mais de 3.000 pessoas, não sei quantas, tornozeleiras, né, tornozelados, e que como que isso é estigmatizante, não é? É semelhante aos negros com ferro nas costas, né, que a gente tinha na época do Império. Você tem hoje os negros também com as suas tornozeleiras, né? Então, como que essa marca fica visível? E mesmo assim, eu entrevistei uma das mulheres que estavam com tornozeleira em Natal, e ela fala, olha, e ela grávida, 8 ou 9 meses, e ela falou, não, ficar com a tornozeleira é ruim, mas ficar na prisão é 10 vezes pior, então eu usaria 10 tornozeleiras, né? Então, como que a violência já é tão drástica, mas mesmo assim, estar na prisão ainda é pior, né? Então, é a barbárie, né? E, então, como é necessário, a gente não se visualiza também o reconhecimento dessas pessoas como sujeitos de direitos. Aí é que eu falei da questão da inclusão subordinada, que não é o que nós almejamos, e como que a gente pode tentar construir outros caminhos, outras alternativas, quiçá justas, né, e mais solidárias para todos nós, inclusive para as próximas OEs, né, para as meninas que estão nascendo hoje, inclusive também dentro das prisões brasileiras. É isso. Agradeço.